tu vê um assessor no telefone, preocupado, agoniado, né, tentando, né, se descabelando lá, pode ter certeza esse cara tá no comissionado ainda. Cara, isso aqui dá um corte, hein? O assessor que tá no Fibase, ele é o assessor menos preocupado que o assessor no comissionamento. Eu acho que as preocupações mudam, né? Clickbait forte. O comissionado vai sempre existir, respondendo a tua pergunta. Eu tenho muita convicção que o modelo Fibase não é nem o futuro mais, né? Já é o presente e é o caminho. E muita gente dentro desse setor quer fazer um movimento desse parecido com você, ter a própria empresa de investimento, mas não tem essa coragem de tomar risco, não tem essa fome de fazer a coisa acontecer. Eu quero os benefícios, mas não tô... Mas quero o hedge também, né? Quero só o benefício, só o upside. Fala, turma! Estamos começando mais um podcast. Hoje a gente trouxe aqui um amigo de longa data, antigo do mercado, Pierre Mattei. Obrigado, meu querido, por ter vindo. Eu que agradeço, meu caro, prazer enorme aqui, mais de 10 anos aí já de convivência, já um acompanhando o trabalho do outro aí, muito bacana. Obrigado, prazer enorme estar aqui no teu programa. Parabéns por toda a história que tu veio construindo na WZ, depois te falo um pouco mais sobre isso aí também. Cara, eu que agradeço. Eu acho que, nem sei se você sabe, eu acho que imagina, mas Pierre foi uma das primeiras pessoas que eu liguei antes de fundar a WZ. Acho que quando eu tava lá dentro da XP, inclusive ainda tentando entender um pouquinho da dor dos donos das operações, eu liguei e perguntar, cara, e aí, vocês têm essa dor aí? Como é que tá esse problema? Como é que tá esse caminho? Ele falou, cara, tenho essa dor, tentei fazer algumas coisas lá dentro da XP, não foi, saí e decidi botar a WZ de pé para fornecer para os escritórios, e foi um dos primeiros escritórios que eu fui visitar para discutir sobre o que a gente ia entregar para o mercado. Eu lembro de ir até a Porto Alegre, fazer diagnóstico, fazer tudo. Então, cara, sempre abriu as portas pra gente. Então, obrigado por ter também, não só ter aberto as portas, mas ter atendido as ligações pra gente discutir sobre isso lá atrás. Com certeza, eu lembro até hoje a tua ligação. Eu disse, o que esse maluco tá fazendo, cara? O cara tá saindo da XP para começar um projeto, esse cara é maluco. E, pô, ainda bem que os malucos existem. Sabe quem falava isso também? O Brock, que foi quem nos apresentou, verdade, que é seu amigo de infância, né? Eu não sei. É isso aí. E ele falava, cara, tu é maluco, cara. Como é que tá saindo da XP e indo empreender? Puta, cara, num momento... Cara, querendo ou não, a XP era quase que o transatlântico, era o transatlântico que muita gente queria embarcar, e eu tava desembarcando e entrando num setor onde na época nem era tão sexy como era hoje, né? O BTG ainda não tinha entrado, a gente não tinha as grandes notícias, não tinha grande incentivo acontecendo. Então, fui muito chamado de maluco mesmo no começo. Hoje é muito fácil falar de entrar e atender o mercado de assessoria, mas naquela época nem tanto. Parabéns aí pelo trabalho, muito legal ter uma casa como a WZ que vem nos ajudando aí a entender melhor o mercado, os caminhos, a provocar discussões. Acho que para nós, empresários aqui do ramo, é algo que com certeza faz toda a diferença. Parabéns pelo trabalho aí, vambora. Boa, obrigado. E cara, acho que eu já queria começar assim um pouquinho já de história, um pouquinho de não só de história, mas acho que... antes que eu esqueça, ainda bem que eu deixei aqui do lado. Queria te dar um presente. A Virada do Mercado de Investimento, o livro que eu escrevi recentemente, conta um pouquinho mais dos bastidores das assessorias, XP e BTG, e cito Monte Bravo, obviamente, vocês construíram esse setor junto. Estamos construindo, né? Exato. Já tem muita... Você tem 25 anos já de setor, mas vocês são grande parte de onde o setor veio, para onde o setor está indo. Então, cara... Poxa, muito obrigado. Livro. Obrigado, meu querido. Tem que ter um autógrafo depois, eu sou ruim pra caramba nisso. Eu sempre escrevo depois do podcast. Tem uma dedicatória aqui. Muito obrigado pelo carinho aí. Com certeza já vai pra fila de leitura aqui. Boa. Obrigado. E cara, assim, eu acho que eu queria começar por aí. Acho que eu queria começar um pouquinho, uma das coisas que eu mais falo no livro, uma das coisas que eu tento trazer como um framework, principalmente para quem tá lendo, que é o setor chegou a 25 anos de história, né? Ele surgiu basicamente em 2001. E algumas pessoas colocam como marco XP ou marco a oficialização da profissão de agente autônomo pela CVM, que é hoje o assessor de investimento. E de lá para cá, esse setor viveu inúmeros ciclos. E a Monte Bravo pegou todos esses ciclos, basicamente, né? Vocês fundaram, acho que é legal vocês falarem um pouquinho, mas vocês, desde que vocês fundaram até agora, vocês, pelo menos os principais ciclos vocês pegaram.
E eu acho que um dos grandes pontos aqui que a gente vê e acompanha dentro do setor, talvez é uma dificuldade dos players de entender esse ciclo, adaptar para esse ciclo, seja daquela mudança que a gente teve do cenário de renda variável para multiproduto, que muita gente ficou reticente porque o ROA era menor, depois o cenário de atrair novos profissionais do banco para entrar, treinar esse pessoal com multos que teve na época, mínimo garantido, luva, que era uma coisa muito nova, eu lembro que vocês fizeram isso muito bem feito, depois um cenário de sociedade com corretor, então teve todo diversos marcos que foram acontecendo, basicamente a cada 5 anos vive um ciclo esse setor de investimento. Eu acho que a Multibrava fez isso muito bem, não à toa ela conseguiu chegar onde está hoje, estando entre os principais escritórios do Brasil, e mais do que isso, né? Agora virando corretora mesmo como um todo. Então, cara, se a gente pudesse começar em ouvir um pouco de como é que foi essa história da Multibrava e como que está sendo hoje, saindo de assessoria para virar corretora e como é que é esse desafio hoje de virar corretora? Muito legal, Felipe. Bom, 25 anos, cara, eu te ouvindo falar que passa um filme na cabeça, né? Eu nem tinha parado para pensar que agora exatamente já são 25 anos aí desse mercado, uma indústria ainda jovem, né, com muito a ganhar em termos de maturidade. Acho que os últimos anos aqui foram muito importantes para esse amadurecimento. Com certeza a nossa empresa e acho que várias empresas aqui também de colegas do setor já são bem diferentes do que éramos lá atrás. Mas falando desse início, né, a Monte Bravo nasceu em 2010, então agora em maio nós completaremos exatamente 16 anos. 16 anos daquela salinha em Santa Maria, onde foi o nosso primeiro escritório. A empresa foi fundada por mim e pelo Felipe Portela, teu xará. Não é tão comum de encontrar Philips, O único mas que a ele... mãe batizou de forma correta. Exatamente, são vocês aí. E então a gente começou lá atrás a nossa jornada, naquele momento que tu sabe bem, quem já acompanha aqui a indústria, né, sabe direitinho que a vida nossa não éramos nem chamados de assessores de investimentos, né, nem agentes autônomos, eram operadores. Esse era o nosso trabalho no início e nada mais consistia em trazer clientes. Fico olhando hoje no tempo, em retrospectiva, eu penso, cara, que loucura o que a gente fazia, né? A gente tinha que, na época, eu com 24 para 25 anos, a maioria também dos profissionais, todos giravam mais ou menos nessa época, e a gente tinha que bater de porta em porta, ou muitas vezes através da organização de eventos de educação, palestras essas dadas por nós, né, que não sabíamos basicamente nada do mercado, mas estávamos lá falando e tentando convencer as pessoas físicas a saírem dos grandes bancos, a saírem das aplicações conservadoras, né, poupança naquela época extremamente dominante, né, no hall ali de aplicações financeiras, e a gente convencer as pessoas que bom era investir na bolsa, através de uma corretora que na época também ninguém conhecia, através de uma empresa chamada Monte Bravo, com um sujeito chamado Pierre. Então, assim, o nosso desafio aqui não era pouco. E nós nascemos bem nesse contexto. Eu me tornei agente autônomo em 2008. Minha história pelo mercado financeiro é muito fácil de falar. Foram 2 anos como funcionário público no Banco do Brasil. Para desespero dos meus pais, abandonei isso e me lancei no mundo de agente autônomo. O primeiro surto que minha mãe teve foi quando eu falei que eu ia sair do banco. O segundo foi quando eu falei o que eu ia ser, né? Agente autônomo de investimento. Eu lembro até hoje minha mãe falando, que isso, filho, não vai se meter em fria aqui, não vai mexer com essas coisas aí. Tamanho era o desconhecimento das pessoas em relação a esse mundo, e detalhe que meus pais eram bancários, então nem quem era do mercado conhecia essa nossa atividade naquela época. E eu entrei logo antes de estourar a crise de 2008, então realmente foi um período ali que eu brinco, puxa, escolhi a dedo, né? Ainda 2006, 2007, quem estava nesse mercado já surfou uma onda legal de bolsa no Brasil, o Brasil ganhando grau de investimento, batendo recordes, e eu só cheguei para ressaca, só cheguei ali para o fim da festa. Mas em 2009 eu conheço o Portela, no outro projeto do qual eu fazia parte, e aí em maio de 2010 nós iniciamos realmente a Monte Bravo. No fundo, assim, sem estrutura, sem dinheiro, sem experiência, acho que
ingredientes em comum aqui a várias das histórias, né, que talvez estejam até relatadas aqui no teu livro, Com certeza. mas com uma coisa de sobra, que eu acho que é sempre a mais importante, que era a fome, a vontade de fazer, a vontade de construir uma proposta legal para os nossos clientes, onde a gente pudesse realmente estar trabalhando para eles e através disso construir um negócio. E a história a gente sabe bem aqui, né, 2010, como as coisas foram evoluindo. A gente tem ali depois um primeiro evento no mercado, 2017, né, que foi de fato o primeiro olhar, talvez, do Itaú, né, de um grande banco, do principal banco, né, do Brasil, para esse nosso mercado. Então faz um investimento na XP, esse período você sabe bem como é que foi. Ali realmente foi um divisor de águas. É, e a gente, né, fez, acho que uma das coisas que nos ajudou muito, o Felipe, foi sempre ter um mindset adaptativo do nosso lado, de entender que as coisas não são, elas estão. Então, lá atrás, ainda logo nos primeiros anos, a gente percebeu que, puxa, se a gente ficasse dependendo somente da renda variável, fazer esse trabalho específico, né, especializado em ações, a chance da gente morrer na praia era muito grande. E aí, por uma questão de sobrevivência, uma questão de ter mais perspectivas de dar certo, a gente entendeu que era preciso mudar. E na época nós trabalhamos com a Banif, uma corretora que nem vinculada a um banco português, que virou CGD, que depois virou Rico e depois, na consolidação do mercado, acabou virando XP. Mas nós começamos lá e aí, mesmo, logo em 2011, né, um pouquinho depois da gente ter começado o negócio, a gente percebeu que a gente precisava fazer algo diferente. Aí tivemos uma brilhante ideia naquela época de montar uma asset. Você imagina, né, Eu não Felipe? A sabia gente dessa. tinha incríveis 5, 6 milhões sob nossa assessoria. A gente tinha meia dúzia de clientes no início. E aí a gente, para tentar sobreviver, queria montar uma asset. Felizmente, a gente, assim como é bom em ter ideias e tentar fazer as coisas, a gente também sabe reconhecer rapidamente quando a gente não está certo, quando a gente não está indo na direção certa. E aí foi nesse momento, em 2012, que ressurge, né, a XP nas nossas vidas ali. Eu falo ressurge porque o Felipe tinha sido funcionário da XP, até eu trazê-lo para um projeto do qual eu fazia parte, uma outra sociedade de agente autônomo, que acabou não dando certo. E aí que a gente sempre acompanhando o trabalho, a XP naturalmente muito forte lá no Rio Grande do Sul, a gente viu o conceito que eles estavam trazendo e a gente percebeu que, poxa, isso aqui é o que faz sentido, é aqui que a gente precisa se plugar para a gente poder realmente crescer, trazer para o nosso cliente aqui outros produtos, outros serviços e se desvencilhar um pouco dessa dependência aqui da renda variável. Então essa foi a primeira reinvenção que a gente teve que fazer. Na época eu lembro, nós fomos pioneiros na adoção do modelo que a gente chamava lá atrás de dupla assessoria, né? Era no início todo mundo fazia de tudo, como só tinha o produto bolsa, então era aquilo, você prospectava e atendia os clientes, depois ficava ali na mesa, atrás do computador, acompanhando os calls da corretora, acompanhando o mercado e dando, né, falando com o cliente, e dando sugestões ali do que fazer para a carteira. E ficando operando, daí o nome até operador. E aí a gente um dia fomos para o Rio de Janeiro ainda, né, quando a sede da XP era lá, e entendemos que no incipiente B2C deles, eles estavam fazendo uma segregação. Uma parte ficava com a renda variável, ficava dedicado ao que era o negócio até então, e outra parte ficava dedicado mais ao trabalho comercial, ao trabalho de falar sobre outros produtos, renda fixa, fundos, previdência, e trazer clientes. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente estava implementando esse modelo já dentro da Monte Legal. Bravo. Portela ficou com o time de renda variável, que ele é infinitamente, né, melhor do que eu nisso. E aí eu fiquei com o resto e aos poucos, obviamente, a gente foi sempre se ajudando e criando e trazendo essa cultura de adaptação dentro da empresa. Isso é uma coisa muito forte dentro da Monte Bravo. A gente entende que a gente tem que o mercado vai estar sempre mudando, as coisas de novo não são, elas estão e a gente precisa evoluir com elas. E aí foi que, dando um salto no tempo aqui, para chegar na tua pergunta, em 2020, tinha se passado já 10 anos da empresa, os agentes autônomos já estavam num outro estágio, num outro momento, né? Aquilo que até então o patinho feio lá quando a gente tinha começado já tinha virado algo mais desejado, Eu a tava na gente já via o notícia. mercado crescendo, já via realmente
tinha um fluxo, a gente vinha crescendo num ritmo estratosférico que a gente, pô, nunca imaginava assim crescer. E aí quando a gente chegou, coincidentemente, bem em 2010, a gente chegou aos 10 bi, né? Nós levamos 7 anos para sair do zero e chegar no primeiro bilhão sob assessoria, que aí de 2017 para 2020 a gente saltou aí outros 9 bi e chegamos nessa casa. E aí a gente olhando, poxa, a gente começou a entender que, tentando fazer um exercício de futurologia, a gente olhou e disse, pô, mas o mercado tá mudando, aquele mato que era alto agora já não tá mais tão alto assim como a gente, já tem muita gente vindo, o mercado vai caminhar num sentido de ficar cada vez mais competitivo, e ao mesmo tempo que tá mais competitivo, também tá muito mais do mesmo, porque no fim do dia tá todo mundo aqui vinculado basicamente à mesma plataforma, todo mundo tem os mesmos produtos, a mesma tecnologia, tudo igual. E a gente ali começou a sentir, Felipe, um desejo de fazer algumas coisas diferentes. Só que tudo que a gente queria fazer, a gente esbarrava na questão das travas do agente autônomo, dessa relação de atuar como um preposto da corretora, que é essa que é a essência do escritório, né, do agente autônomo. Ah, queríamos montar uma asset na época. Aí tem que ser uma asset com outro nome, não tem que tentar disfarçar um pouco aqui, né, porque era uma zona meio cinzenta do que poderia ter, se poderia ter sócio que era também de gestor ou não. Queremos ter mais autonomia, e colocar mais a nossa cara junto aos clientes, né? A gente não quer mais esse tipo de comunicação da corretora, não, mas a gente é preposto, não tem como a gente fazer essa estratégia da corretora, vai chegar nos nossos clientes de toda forma. Então, começaram a acontecer várias situações na nossa cabeça, e aí a gente, bom, a camiseta ficou apertada. Camiseta do agente autônomo, esse chassi que serviu muito bem para a gente aqui começar o negócio e chegar até aqui, olhando para os próximos 10 anos, 20 anos, já não vai mais ser suficiente. E aí acontece, né, diante dessas reflexões todas, acontece um evento no mercado que a gente sabe bem, né? Acho que assim como lá em 2017 a entrada do Itaú, como sócio da XP foi um divisor de águas, a gente teve um outro logo em 2020, que foi o fato da EQI lá do Juliano se desvencilhar da XP, se unir ao BTG para montar uma corretora em sociedade. E obviamente aquilo, pô, acendeu um estalo na gente. Caramba, né, vamos entender o que tá por trás disso aqui, porque isso aqui pode ser o que o Juliano viu que a gente não viu. Vamos aprender aqui, né? Claramente alguém enxergou e ideias boas a gente sempre copia, né? Sem pudor, sem vergonha nenhuma. E aí a gente foi entender e se, poxa, acho que aqui tem realmente um caminho pra gente. Na época, a gente entendia o que a gente queria, Felipe, era um pouco mais de autonomia, sabe? A gente não sabia bem ainda o que era. Hoje, eu consigo te responder de uma forma muito melhor o que a gente quer para a empresa, o que a gente quer como posicionamento, estratégia, mas na época ainda era um pouco a gente não tinha uma clareza como a gente tem hoje. Mas a gente queria ter mais autonomia, a gente queria poder trabalhar mais a nossa marca, a gente queria poder estar mais presente na vida do cliente, a gente queria poder implementar uma curadoria em termos de produtos nossa, ter as nossas parcerias. E aí, isso tudo ligando os pontos, a gente tomou a decisão de constituir a corretora. Aí, nesse processo, tivemos a entrada da XP como nossa sócia, aí essa história toda tu conhece muito bem, né? E aí, esse projeto começa em 2021, em 24 a gente tem realmente a virada, né? Nós plugamos na tomada a nossa corretora, operando num primeiro modelo como uma PN, que é um modelo, né, que o mercado batizou de corretora light, isso porque nesse estágio alguém, né, um PNP, um participante pleno de negociação, ele faz ainda os serviços de back-office, de liquidação e custódia, de prover até tecnologia, de prover a plataforma para que a gente possa utilizar. Então essa foi a primeira fase aqui, eu deixo por aqui, vejo como é que tu quer explorar mais. Mas esse tentando fazer um resumo aqui, hoje Monte Bravo é isso, 470 pessoas, presença em 10 cidades e cerca de mais de 45 bi já sobre nossa assessoria. Cara, eu acho que é legal. Acho que a gente tem que concluir essa fase. Acho que tem várias coisas que eu anotei aqui. Acho que uma das primeiras frases que eu achei muito legal é assim, e vale a gente comentar e a gente dar uma aprofundada,
que é, que você falou assim, que loucura o que a gente fazia, batia de porta em porta, para vender investimento, para educar o cliente, para levar educação. E, e depois você falou que teve fome, e que foi o que fez você conseguir realmente quebrar as barreiras, quebrar as portas e fazer as coisas acontecerem. E eu entendo que isso seria basicamente também a coragem de tomar risco, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu venho acompanhando e assim, volta e meia eu demando dos meus sócios, volta e meia em conversas comerciais, eu sempre tento trazer, mas eu vejo que algumas pessoas têm uma coragem de tomar risco completamente diferente do que outras pessoas têm coragem de tomar risco. No mundo de investimento tradicional, seria o cliente com perfil conservador e Perfeito. agressivo. No mundo empreendedorismo, seria o funcionário público e o empreendedor, né? Eu acho que ou o CLT e o empreendedor, ou alguma coisa nesse estilo. E a gente vê que muita gente dentro desse setor quer fazer um movimento desse parecido com você, de ter a própria empresa de investimento, ter a própria assessoria, ou ter a própria consultoria de investimento, mas não tem essa coragem de tomar risco, não tem essa fome de fazer a coisa acontecer. Eu diria que seria algo como: eu quero os benefícios, mas não estou apto. Mas quero o hedge também, né? Quero ter Exato. E só o aí, benefício, só é. o upside. E uma das coisas que eu acho que eu já discuti com você em outros momentos, acho que talvez até no nosso último evento que você foi ano passado, que é uma das coisas que eu mais falo no setor, assim, cara, o quanto que, mesmo hoje, que existe às vezes mínimo garantido, luva, que eu acho que, assim, é uma cultura ruim, mas existe plataforma, existe tecnologia, existe push, existe aplicativo, existe relatório automatizado, CRM, simulador, e mesmo assim, muito profissional ainda tem medo de fazer uma migração para a profissão de B2B, seja assessor, seja consultor, ou como que o pessoal ainda tem medo de fazer isso. Eu falo, cara, imagina isso em 2008, né? As pessoas que fizeram esse movimento em 2010 e estão até hoje nesse movimento, eh, e conseguiram surfar isso. Então, uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal é a capacidade de você, e aí o ponto que você trouxe, só para complementar assim, de você entender esse movimento e fazer o movimento antes e não depois, que vai fazer você conseguir realmente surfar, porque todo mundo fica esperando às vezes o time correto para entrar de novo, que nem a bolsa de valores, fica esperando o time, quando vê, É. já foi, já subiu tudo, já não dá mais para entrar. E eu vejo isso no mercado também. A gente agora vê esse movimento de consultoria, vê esse movimento de FIFIX, tem uma puta oportunidade para muitos profissionais que estão no B2C, que estão no banco ainda, que tem essa oportunidade de fazer esse movimento, e a gente vê que eles ficam: ah, não, mas o time não é agora. Mas a sensação que dá é assim, bom, beleza, essa pessoa não é a pessoa possível de tomar risco. Eu não sei como é que você vê isso no dia a dia, até porque vocês têm um plano de expansão, vocês contratam bastante gente também, mas o que que tu vê que separou muito vocês naquela época por exemplo, pô, imagino que o cara que trabalhava contigo no Banco do Brasil e vê hoje a Multibravo deve pensar, pô, devia ter feito esse movimento lá atrás também. Quantas pessoas que você conversa dessa época, ou aquela galera que vocês tentaram convencer de sair do banco para vir para agora? Mu- Queria trazer um pouquinho disso, sabe? Eu acho que dessa motivação para o pessoal entender, porque é muito incrível isso, a gente entender que existe ainda uma grande oportunidade no mercado. A gente tem basicamente 16% dos investimentos pessoa física no Brasil são atendidos pelo B2B e 84% no B2C. E lá no mercado americano, mais de 50% é B2B. A gente tem um crescimento do B2B maior que o B2C. Tem o Itaú entrando no mercado B2B agora. Sim, O verdade. mercado está mais competitivo, mas ele ainda vai ter um grande boom. E mesmo assim, tem muita gente que tem medo de vir para o mercado de assessoria ou para o mercado de consultoria. Putz, eu queria que você falasse um pouquinho de, cara, o que que fez vocês conseguirem tomar essas decisões nesses ciclos? O que que faz vocês terem essa coragem de. Vou dar um exemplo também, né? Muitos dos escritórios que fizeram o mesmo deal que vocês fizeram pós-EQI, voltaram atrás e abriram mão de virar corretora. Vocês acho que foram o único dentro da XP que se Verdade. manteve firme para virar corretora. E, cara, isso é um risco maior. A gente sabe que corretora tem custo maior, a gente sabe que corretora tem desafios maiores no modelo de remuneração, na estrutura de acordo com os seus assessores de investimento.
Ou seja, de novo, mais uma capacidade de vocês tomar risco e eventualmente se antecipar à mudança, eventualmente entender o próximo ciclo. Então, assim, como é que você toma isso no teu dia a dia? O que que tu muda? O que coloca a tua cabeça, tu e dos sócios, né? Porque hoje não é mais não é só o Pierre e o Felipe, eu acho que tem outros sócios. Então, Sem dúvida. como é que vocês tomam mais coragem para realmente tomar mais risco e para se manter com fome depois de já ter adquirido um tamanho, principalmente depois de ter adquirido o tamanho que vocês adquiriram, né? Eu acho que esse ponto é importante. Só um parênteses aqui em relação a isso, na nossa cabeça a gente ainda é uma empresa muito pequena. Eu acho que isso é importante, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a gente é maior do que a gente realmente é. Acho que tem um mercado aí, a gente sabe, enorme, cresceu muito nos últimos anos o nosso mercado endereçável, até só pelo crescimento da taxa de juros. E acho que se tem uma coisa que não falta, realmente é mercado para nossa indústria aqui. Acho que o que a gente tem que entender é que as coisas vão mudando. Lá atrás, acho que, para ser muito sincero, assim, no início, a gente não tinha muita ideia do que a gente estava fazendo, né? Assim, acho que em alguns aspectos a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de experiência, ela até foi importante naquela época para que a gente realmente, pô, se lançasse num desafio sem ter muita clareza, sem ter muita visibilidade e sem ter um plano B. O que eu vejo hoje das pessoas é muito isso, né? Elas estudam fazer uma movimentação, mas ficam preocupadas, e com vários questionamentos, com vários conflitos, que impedem elas de realmente queimar os navios, né? Aquela velha história lá do cara, assim, não tem mais volta agora, queimamos os navios. E é um pouco da forma como a gente pensa ali na empresa, né? Da gente é, agir com convicção. E várias vezes a gente vai estar errado, assim como a gente já errou várias vezes, mas a gente sempre agir de acordo com as nossas convicções. A corretora é um ótimo exemplo disso. A motivação que fez a gente virar corretora foi esse desejo um pouco maior de autonomia. Hoje, essa palavra aqui, ela ganhou muita força dentro da empresa, mas em vez de autonomia, o que a gente fala muito é a nossa independência. Nós somos uma casa de cliente, né? Não somos uma casa de produto, como é a minha leitura, que são as grandes plataformas e os próprios grandes bancos. Eles são casas de produto. Monte Bravo é uma casa de cliente. E a gente entende que, como casa de cliente, quanto mais independente a gente tiver, quanto mais a gente poder se apropriar da experiência do cliente, do que a gente está fazendo, do como a gente está fazendo, a gente acha que no tempo tem muito valor. No curto prazo a vida é outra, né? Bem mais desafiador você montar uma instituição financeira, com todo o custo que isso traz, com todo o ônus, a gente sofreu isso, né? Assim, nos últimos anos foram anos difíceis para a indústria, a gente sabe bem todos os números, né? Você tem as estatísticas aqui melhor do que eu, na ponta da língua, e além do contexto de mercado, a gente teve o nosso contexto particular, que foi essa transição, né? Não foi uma coisa fácil, não tem nada do que é transformador nas nossas vidas, vem sem custo, vem sem sofrimento. A gente teve os nossos ali, e mas nós escolhemos isso, né? Nós fizemos esse movimento lá atrás, não foi porque a regulação, é, né, do agente autônomo não permitia ter sócio capitalista. Isso aqui pesou, tudo bem, é um ponto, mas não foi porque a gente viu uma janela de mercado, o mercado realmente estava ali super quente, né? A gente estava, né, vendo que realmente o valor dos nossos negócios tinham atingido patamares que, pô, no início lá atrás a gente nunca nem de perto sonhou que num curto espaço de tempo se chegaria nisso. Mas o que motivou a gente foi essa busca por autonomia, por independência. Então, para nós, voltar atrás não era uma opção, né? Eu acho que a gente fez esse movimento aqui com muita convicção. E eu acho que isso às vezes é o que falta para as pessoas, né? Pô, ela fica ali pensando, mas eu tô no banco, eu tenho uma carteira aqui de 1 bi, aí será que vai sair 100 milhões? Será que eu consigo levar 200? Será que o cliente vai ir comigo ou não? Aí ele sonda com um cliente, daí o cliente diz que sim, daí ele se encoraja. Mas aí ele liga para outro cliente e o cliente diz que não, que tá bem no banco. Daí, então assim, acho que é, tem que agir por convicção, porque aí quando você não tem esse plano B, pô, independente se aquele cliente vai vir comigo no curto prazo ou não, eu vou ir e vou ficar insistindo, persistindo, e se não for ele, eu vou tentar buscar uma outra estratégia e chegar num outro cliente. Então, acho que
o que eu percebo hoje muito é isso, assim, as pessoas querem ter um pouco melhor dos dois mundos. E infelizmente o melhor dos dois mundos não existe. Eu não tenho como ser um escritório e querer ter independência em relação à plataforma que eu utilizo. Essas duas coisas não são compatíveis, né? Se você quer ter tua independência, faz que nem a gente, vai lá e faz com todo o ônus que isso traz, né? É uma velha história de ônus e bônus. Então, eu acho que isso pra gente foi sempre muito importante. É, a gente não tem, assim, acho que uma das coisas que nos ajuda muito, a gente sabe o que a gente sabe lá dentro, mas a gente principalmente sabe o que a gente não sabe, né? E como montar uma asset lá atrás, como montar um family office, como montar um IB, como montar uma corretora, são coisas que nem eu nem o Portela fazíamos a menor ideia, né? E mesmo pessoas, sócios ali grandes dentro da empresa também não tinham essa experiência. Então o que a gente fez é muito simples, vai atrás de quem tem. Acho que isso é muito bacana, né? Você não precisa fazer nada sozinho, né? A gente tem um modelo ali, inclusive, de partnership, da gente dividir esse sonho, da gente dividir o projeto. E, e eu acho que os sonhos, eles têm que ir mudando, né? Tem que ir mudando. Cara, você tá ali, o mesmo sonho de sempre. Imagina, o primeiro sonho da empresa era que a gente conseguisse pagar as contas. Se a partir do momento que a gente realizou esse sonho de conseguir pagar as contas, a gente não tivesse trazido um outro sonho, cara, que tamanho que a gente já tá? E quando a gente começou a pagar as contas, o sonho passou a ser, vamos chegar a 100 milhões. Eu lembro até hoje. Nossa, era em 2013 isso. A gente começou o ano e a gente falou, né? O Portela lá fazendo o mega planejamento estratégico nosso, né? Numa folha A4 aqui. Cara, vamos chegar a 100 milhões, né? Porque quando a gente chegar a 100 milhões, pô, aí a gente vai estar muito bem. Imagina a Monte Bravo com 100 milhões aqui já sob assessoria. Quando a gente chegou a 100 milhões, Felipe, a gente viu que, cara, não mudou nada. Não dá pra falar palavrão aqui, né? Eu acho, né? Pode Não falar, pode pode falar falar. Cara, não mudou porra nenhuma aqui nesse negócio. Chegamos a 100 milhões e agora? Não, não. A gente acha que agora, quando a gente chegar a 1 bi, pô, quando a gente chegar a 1 bi, daí imagina, cara, nós vamos estar enorme, nós vamos estar bem, nós vamos estar rico, vai estar todo mundo feliz pra caramba, e nós vamos estar realizados. Aí quando chegou a 1 bi, 7 anos depois, cara, a gente olhou, caramba, não é 1 bi, nós temos que chegar a 10 bi, né? Então o sonho, ele foi sempre mudando. Agora o sonho é outro, agora o sonho é realmente virar essa corretora independente, 100%, né, feita aqui pela gente, para os nossos clientes, pensando aqui no que a gente quer levar em termos de proposta, no nosso público-alvo, que é o cliente alta renda e private, com uma pegada muito forte, né, com foco total no fee-based. Depois a gente com certeza vai falar sobre isso, e crescer, chegar a 100, 200 bi aí nos próximos anos. Eu acho que é, dá para fazer, né? Então eu acho que o que às vezes falta para as pessoas é um pouco isso, sabe? É sonhar e, cara, se jogar, né? Ir atrás, realmente queimar os navios, e realmente, pô, sem ter um plano B, sem ficar preocupado com isso, o meu garantido, o meu flora, óbvio que dinheiro é importante, mas assim, tem que se jogar, senão você começa a ficar avaliando, é um pouco daquela história. E aí o que eu vejo, né, só para concluir, as pessoas ficam pensando naquela no overthinking, analisando, e aí aquela história do que o que nasce perfeito, o cara nasce atrasado. Aí a pessoa não faz, não, amanhã não, agora não é bem a hora de eu mudar pro Fee-Based, por exemplo. Não, acho que vai ter um momento melhor. Não, agora não é a hora de eu fazer isso, fazer aquilo. E aí eu acho que tem mais a perder ao longo do tempo do que realmente a ganhar, né? Se você acertar exatamente o timing, não é isso que às vezes vai ser o principal fator determinante do sucesso. Cara, muito legal. Acho que você trouxe, assim, tentando resumir, você trouxe 3 pontos que se complementam demais, assim. Acho que é primeiro fazer um movimento com convicção. Eu faço a leitura de entenda o movimento que você vai fazer. Que é uma das coisas que a gente fala muito aqui, assim, cara, tem fatos e dados. Não faça pelo eu acho ou porque tal pessoa acha. Bom, beleza, você tem que entender se esse movimento é o melhor para você, onde que tá a oportunidade, onde que tá o risco. A partir do momento que você entendeu isso,
tome a decisão, não espere que isso fique 100% correto, não crie uma empresa com a melhor governança do mundo, não gaste tanto tempo em criar um nome, não se preocupe tanto com os pormenores, se preocupe com o que é a prioridade principal, e nesse mercado quem são os clientes, como que você atrai esses clientes, como que você atende bem esse cliente e faz as coisas acontecerem, né? Eu acho que na minha visão é mais ou menos isso. Tem outros pontos também, mas obviamente esse é o principal ponto. E aí tem o segundo ponto, que daí seria nada que é transformador vem sem custo. Isso serve para Vem tudo sem na dor, vida. né? Pra tudo. Não tem como você ter um filho e criar um filho de uma forma correta sem você abdicar de alguma coisa da sua vida pessoal. Não tem como você se desenvolver em algum esporte ou na academia ou qualquer coisa na vida pessoal sem que você tenha que pagar o preço por isso. Não tem como você ganhar um campeonato de qualquer que seja a modalidade sem que você tenha que treinar e pagar o preço para fazer isso. A não ser que você seja o Romário ali. É muito difícil que exista, né? Mais Romários. Mas eu acho que é isso, assim, acho que você trouxe também que nesse ponto, dois pontos, assim, uma derivada desse ponto, que são dois pontos legais que eu anotei aqui, que é todo mundo quer ter o melhor dos dois mundos, e é incrível o quanto que eu vejo isso. Tipo, hoje no mercado de consultoria, todo mundo quer ser parceiro de todo mundo, e fala, cara, não dá, assim, você pode ser independente, ou eu quero ser consultoria, mas eu quero ter incentivo, fala, cara, não dá, ou se você quer ter incentivo, você tem que ser assessoria, se você quer ser consultoria, você tem que ser independente, se você quer ser parceiro de todo mundo, provavelmente ninguém vai querer ser teu parceiro, então você vai ter que ter eventualmente um ou outro parceiro que te abrace. E tem um ponto que é bem legal que você falou, que é talvez essa incapacidade de estar confortável, ou esse ponto de estar sempre procurando uma coisa nova, que você falou, primeiro eu bati 100 milhões, fiquei incomodado, depois bati 1 bi, fiquei incomodado, bati 10 bi, fiquei incomodado. Então, sempre querendo um pouco mais, isso eu me lembro vários momentos, assim, da minha vida também, e toda vez que eu converso com alguém que quer empreender, eu vejo que é essa inquietação. Do tipo, putz, cara, mas eu cheguei nesse momento, mas e agora? O que que eu vou fazer pra frente? E agora? O que que eu vou fazer? Tipo, pô, não vou me aposentar, não é meu momento, eu não vou parar de trabalhar. Pô, somos muito novos, então não é o momento de eu fazer isso. E tem uma grande oportunidade aqui nesse caminho, então eu vou tomar essa atitude, vou correr esse risco. Isso é muito importante, é muito legal, porque assim, eu lembro de um momento que foi quando a gente recebeu o nosso primeiro aporte, foi da Vectis e que é um fundo de private equity que investiu na gente. E o legal, eu lembro de alguém que ter perguntado na minha família, perguntar assim, e aí, como é que é agora? Tá feliz? Cara, Mudou não nada. mudou nada. Só vou trabalhar mais. Exato, agora só a responsabilidade só Aumentou. aumentou. Então, e eu vou ter, obviamente, um plano um pouquinho maior e uma capacidade de tomar um pouco mais de risco, porque agora eu também tenho um caixa um pouco maior do que eu tinha. E esse é o ponto. Então, assim, a partir do momento que você decide isso, não voltar atrás, né? Porque daí você vai e vai realmente, tipo, vai com tudo. Vai com a capacidade de vou dar um jeito de fazer acontecer. Tem uma outra coisa, Felipe, desculpa só te interromper Não? para pegar esse gancho. As coisas a gente vai descobrindo e aprendendo É. fazendo, não tem outro jeito. Pensa no teu início lá. Hoje tu tem uma atuação significativa dentro desse mercado como um viabilizador de M&A, certo? Também. Isso. Isso era uma coisa que lá em 2017 te passava pela cabeça, né? Imaginava, não, eu vou. Não tinha como tu pensar todos os pontos da tua jornada. Tu nasceu lá com um comparador, com, né, uma ferramenta mais voltada para gestão de carteira, e, no entanto, hoje tu já está realmente fazendo outras coisas. É a mesma coisa a gente. A gente começou lá atrás como agente autônomo, trabalhando somente bolsa. Nunca foi o sonho nosso no início. Não, nós vamos chegar lá e aí nós vamos ter uma corretora e vai ser isso, cara. As coisas vão acontecendo, tu vai renovando esses sonhos, tu vai percebendo ao longo do caminho outras oportunidades, encontrando ali os teus caminhos e fazendo o negócio acontecer. Então, acho que esse Isso, acho que é muito mais por aí. isso serve para tudo, né? Serve para o livro. Quando eu fui escrever o livro, eu criei lá a estrutura do livro. Quantas vezes eu mudei para ir melhorando e fui lembrando. Falei, putz, mas agora tem que colocar isso, depois agora tem que tirar isso. Quando vai fazer o relatório, é a mesma coisa, vai aprendendo, vai estudando. Não, agora então deixa eu investigar esse ponto. E aí você vai melhorando. E é exatamente isso. O empreendedorismo é o tempo todo. É o mercado te dando informação e tu se adaptando para conseguir, como você falou muito bem, que as coisas são, as coisas
elas estão, né? E Não elas são. não são. Então acho que é um ponto muito legal. Mas, cara, eu acho que eu quero voltar agora lá pro final do que você falou que a corretora basicamente Acordo começou em 2021, mas ela se iniciou em 2024 como uma corretora Perfeito. light. Mas agora, quais são os próximos passos? Vocês vão se tornar uma corretora full? Quando você se torna uma corretora full, como isso muda na relação com o XP? Como que isso muda com a relação com o setor? Vocês vão ter B2C, B2B, vocês vão ter um modelo maior? Como é que vocês imaginam aí esse próximo, vocês nesse próximo ciclo que envolve FIFIX, consultoria também? Então, o que que são essas próximas fases da Monte Bravo? Legal, ótima pergunta aí, fruto de remete a várias discussões aqui ao longo desses últimos meses todos. No fundo, Felipe, a gente deu esse primeiro passo e a nossa ideia e por incrível que pareça, né, a gente pode parecer maluco, mas no fim do dia, tanto eu quanto o Portela, nós somos bem conservadores. Quando a gente decidiu montar a corretora, a gente disse qual é os modelos que existem. Existia já a corretora full, e realmente vai passar a fazer tudo. A gente entendeu que isso era um passo potencialmente muito grande para a gente, né? Seria um passo maior que a perna. Então, nós vamos nesse modelo aqui, vamos colocar de pé isso nesse processo. Foi muito legal, porque, óbvio, a Multibravo já constituiu do zero a sua corretora, a sua instituição financeira. A gente já teve que estruturar algumas áreas de back-office para suportar isso, tivemos que reforçar a parte financeira, a parte jurídica. Então, muitas das coisas que a gente vai usar agora, a gente já construiu. E foi realmente bom, um bom aprendizado para a gente, começar a estar sobre uma fase completamente diferente agora, né? Lá atrás era assessor de investimentos, aí passamos a ser gestor, empresário e agora, pô, realmente diretor estatutário de gestão financeira. Essa parte eu é a parte que não tem glamour nenhum, inclusive. É, mas a gente foi preparando, fomos dando esse passo conservador, vamos começar dessa forma, vamos ver se esse novo modelo, se essa nova fase da empresa, se esse novo modelo, quanto que ele atende essas nossas ambições. E a gente percebeu ao longo do ano passado já, né, de 2025, que realmente não fazia sentido, porque ah, como uma instituição financeira, né, como uma corretora, pô, você tem que estar realmente inserido na cadeia como um todo. E dado que a gente ainda como PN estava parcialmente, né, a gente ainda não ocupava todos os espaços, né, assim, a gente ainda havia prestações de serviços por parte do PNP, e que inclusive eram remunerados por isso, né, a gente percebeu que, poxa, acho que dado o tamanho que a gente está, já justifica a gente ir em frente. E aí entra um pouco daí das nossas crenças até, né, assim, acho que expectativas olhando para frente. Você sabe muito bem como é que são as coisas, né? A gente tem momentos onde o pêndulo vai muito para um lado, e aí você tem, por exemplo, lá atrás a gente tinha um monte de corretora no mercado, tinham várias corretoras. E aí, nos últimos anos para cá, esse movimento de consolidação aconteceu muito, foi muito intenso, né? XP, BTG, Safra, todo mundo, né, praticamente rasparam todas as corretoras do mercado. E hoje, quando a gente olha, você tem realmente uma concentração muito grande. Não à toa que a gente está vendo aí os grandes bancos também tentando pensar como é que eles se inserem nesse mercado B2B, mas a verdade é que na nossa leitura há espaço sim para ter, ainda mais com a perspectiva de crescimento do mercado, ter um novo player, né? E a Monte Bravo quer se posicionar como esse novo player, um player realmente ali independente e que possa, a partir disso, ampliar a nossa atuação, né? Hoje a gente tem uma atuação muito dedicada ao cliente pessoa física e como corretora a gente pode explorar outros serviços, outros produtos, outros públicos, inclusive, né? Próprio mercado institucional, o mundo do trader, acho que tem muitas coisas que a gente como corretora passa a fazer mais sentido, né? E é um pouco daquela história assim também, né? Já que a gente vai estar com a corretora, por que não também olhar para outras coisas e explorar o máximo de potencial que a gente vai ter com essa estrutura, que obviamente é uma estrutura robusta, uma estrutura cara, ela tem um custo para se viabilizar e todas as receitas e negócios que a gente puder ir adicionando, naturalmente vão diluir isso e vão fazer muito sentido no todo. Então, assim, nossa ideia original, respondendo de forma prática aqui a tua pergunta, nossa ideia inicial, no primeiro momento, é realmente criar algo
que seja muito bom para os nossos clientes, né? Hoje são mais de 20 mil clientes na Monte Bravo, temos lá os nossos 200 assessores, então a nossa ideia num primeiro momento, e é o projeto, e é o estágio que a gente está agora, nesse exato momento, é desenvolvendo o projeto. Então estamos lá com o time, tô aprendendo, o que eu tô aprendendo aqui de tecnologia e regulação, coisas que eu não fazia a menor ideia que existiam. Então tem sido já uma jornada muito divertida aqui com essa turma, né? A gente tem trazido muita gente boa na parte de tecnologia e operações para realmente colocar esse projeto de pé. Felizmente, assim, tem sido muito legal quando a gente conta essa história. Pô, muitas pessoas boas se engajam e querem pular para dentro do barco, querem vir fazer parte disso, querem vir construir, né, esse novo player do mercado, para fazer parte dessa nova fase aqui da Monte Bravo. E então o estágio que a gente está é esse, a nossa previsão é dentro de um horizonte aí de 12 a 15 meses, colocar em algum momento do segundo tri ou terceiro tri do ano que vem, a gente já ter feito o nosso go live e ter feito o tombamento dos nossos clientes para a nossa corretora. Então é um projeto aqui, a gente obviamente não tem pressa, quer fazer isso tudo com muito cuidado, né, fazer realmente algo muito bem feito, e não vai ser diferente disso, né? A gente, nesse sentido aqui, de novo, volta ao ponto do conservadorismo. A gente quer fazer algo muito bem feito e quando a gente entender que tá ok, a gente vai convidar os nossos clientes e isso estando ok também, quem sabe pensar outras frentes, poder explorar ângulos aí no mercado do B2B, seja via assessoria, seja via consultoria. Aí são cenas mais para os próximos capítulos, a gente não tem nada hoje no radar nesse sentido. O que a gente tem é mais olhar para outros públicos, né, o mundo trader, o mundo institucional, né, que a gente sabe que também tem uma concentração grande de mercado e a gente acredita que tem sim espaço para a gente poder também ter a nossa participação. Cara, muito legal. E aqui já me traz um ponto que você vai falando e às vezes eu sinto que a gente que está inserido no setor, a gente tem algumas informações e alguns conhecimentos que não deriva para o assessor, para o cliente final, mas muito para o profissional e alguns donos de operações. E eu acho que o pessoal entende muito pouco ainda do que é a diferença de uma assessoria, de uma consultoria, e principalmente o pessoal não deve, a maior parte não deve conhecer como é que funciona a estrutura de remuneração de uma corretora light ou de uma PN ou uma PNP. Óbvio, sem abrir os seus acordos comerciais ou abrindo até onde você consegue abrir, explicar um pouquinho qual que é a diferença, porque a assessoria de investimento, acho que todo mundo sabe, a assessoria de investimento tem um acordo de rebate junto com a corretora, o cliente gera R$ 1 naquele fundo, 50% vai para o escritório, 50% fica com a corretora e aí tem os acordos que derivam para dentro do assessor como um todo, né, no acordo com o assessor. O que muda da assessoria para PN Light e o que muda da PN Light para PNP? Além de custo, né, porque eu acho que o que todo mundo entende é que ter corretora é mais caro, ter corretora exige mais tecnologia, mais estrutura regulatória, mais time financeiro, jurídico, como você trouxe, compliance, mais risco para os Total. fundadores. Mas o que muda principalmente, vamos falar assim, do core, né? Da parte de investimento, além de toda essa capacidade de você fazer emissões por conta própria, de você realmente participar do mercado como um todo, que você trouxe ali, mas muda alguma coisa nessa estrutura da linha de investimento? O que vai mudando? O que traz de custo? De uma forma resumida, Perfeito. De obviamente. forma resumida, quando a gente saiu de um escritório para se tornar o PN Light, a gente já passou a acessar algumas receitas que a gente antes não acessava como escritório. Então, acho que aqui foi um primeiro avanço. E aí, como full, né, agora nesse próximo passo, aí sim, aquilo que a gente hoje, apesar da gente ter acessado outras linhas de receita, a gente ainda divide muitas delas com o PNP, é normal, né? Qualquer é, PNP que vá prestar serviço para um PN, para uma corretora light, ele vai querer ter uma remuneração em troca e tá tudo certo. A partir do momento que a gente vira PNP, a gente tem o ônus de ter que ter toda a estrutura, de ter que fazer toda a liquidação, custódia, ser membro de compensação, ter que fazer todo o investimento em tecnologia, né, que realmente é um CAPEX bastante elevado para ter o seu aplicativo, ter a sua ferramenta do assessor.
Mas você, na contramão, tem todas as receitas que uma instituição financeira inserida, né, nesse contexto, pode passar a ter, e ter essas receitas na sua integralidade. Então, é uma conta que ela não é trivial, você tem que realmente ter um determinado tamanho, né? Não adianta você ser uma corretora com 10, 20 bi, não faz. Não tem o menor sentido, né? Então, realmente você tem que estar já num patamar que justifica isso. Então, acho que esse é um lado. E a corretora ela tem depois uma série de benefícios, né? Assim, você pode construir a sua grade de produtos e serviços do teu jeito, tu pode ter os teus acordos com as tuas gestoras de preferência, tu pode ter a tua grade de títulos bancários, você pode ter ali, fortalece naturalmente o teu próprio IB, né? Você consegue trazer títulos originados dentro de casa de uma forma mais ampla para os teus clientes. Então, acho que tem várias coisas que ajudam fora você poder atuar em outras frentes, né? Ser coordenador e líder de ofertas, você pode ter essa atuação no mundo institucional que eu coloquei, né? Você tem receitas como a conhecida RLP, floating, várias outras coisas que compõem, né, a parte econômica dessa equação para a ponto de justificar fazer sentido. E acho que aí tem um intangível aqui, que é essa questão realmente da independência, né? De você poder tocar o teu negócio, Felipe. Acho que é isso muito que a gente busca na nossa jornada. Sempre foi assim, né? Lá atrás a gente, veja, recém estava começando a gente autônomo, a gente já quis montar a Asset porque a gente entendia que era importante a gente ter outras coisas que a gente tivesse no controle. Então acho que tem esse intangível de você poder construir a tua experiência, ter a tua jornada para o cliente, ter a tua marca, né? Acho que isso é uma coisa muito legal hoje, quando a gente olha assim, muitas coisas como o PN ainda não mudaram, mas tem algumas que eu vejo muito valor. Por exemplo, a gente sabe muito bem que o metro quadrado mais caro do mundo é isso aqui, né? É o aplicativo aqui que as empresas ocupam nos celulares das pessoas. E hoje a Monte Bravo já tem, apesar de ser um white label da XP, já é uma experiência totalmente Monte Bravo. Então, o nosso cliente hoje já tem um nível de conexão com a empresa muito diferente, né? Ele fala, tenho conta na Monte Bravo, no banco A, no banco B, na corretora A, na corretora B e na Monte Bravo. Então, acho que isso para a gente também, que tem uma visão de longo prazo, se a gente tivesse preocupado com um Uns horizonte de 3 anos. 2, 3 anos, cara, seria realmente loucura a gente fazer o que a gente tá fazendo. Mas, cara, eu tenho 40 anos, o Portela tem 40 anos, a gente tem muita fome aqui, muitas ambições pro negócio. Acho que dá para construir um negócio de muito mais impacto do que a gente já fez até aqui, de tanto para as nossas pessoas, para os nossos clientes, e realmente ser um player relevante no mercado, né? A gente tá olhando isso aqui nos próximos 10, 15 anos, né? Isso que a gente tá olhando ao fazer esse movimento. Então, quando você olha isso, poxa, pra gente faz muito sentido. Não ficar, é, muitas vezes, à mercê desse elo na cadeia que nos Estados Unidos é diferente, né? Acho que aqui no mercado ainda as plataformas elas ocupam um espaço muito relevante na cadeia, elas ocupam muito espaço na cadeia. Lá fora, você que é um entusiasta, eu sei que acompanha muito as RIAs, essa equação já mudou, né? Realmente as RIAs ocuparam um espaço muito grande, a plataforma sabe até onde ela pode ir, e a partir de tal momento, realmente, cara, assim, é liberdade e é o RIA que determina como vai ser. Do contrário, ele não se pluga naquela plataforma, ele vai para outra, né? Então, acho que aqui no Brasil a gente ainda tem como temos um número de players baixos e muito fortes, acaba que a plataforma ainda é muito predominante nessa relação que se dá, seja via consultoria, seja via assessoria. Realmente acho que ainda a plataforma é muito, muito dominante nisso. E pro que a gente quer ter a nossa liberdade, né? É, Esse é o resumo de tudo. eu acho que uma coisa que quando você vai olhar os RIAs lá fora, as assessorias como um todo lá fora, é incrível o quanto que a independência, e esse todo o discurso também que você está trazendo aqui, é a palavra
É a primeira palavra que aparece em todos os pilares, em todas as apresentações deles, assim, cara, a gente é independente, 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 independente. Assim, eles não abrem mão disso em hipótese alguma. Uma vez eu perguntei para um guia por que que eles não têm mais contrato com corretora, por que que eles não fazem incentivos para crescer mais e tudo mais. Só que a nossa indústria já passou por essa etapa. A gente nunca mais vai voltar para essa etapa. O próprio cliente reconhece a gente por ser independente, porque a partir do momento que a gente não é mais independente, o próprio cliente não quer estar mais com a gente. Então, não só a indústria, mas como o próprio cliente passou dessa etapa de procurar alguém que não é independente. Então, a gente é obrigado a se posicionar como independente, a gente é obrigado a estar falando sobre isso, e por isso que esse é o primeiro pilar da nossa cultura. E o Brasil ainda está, por mais que esteja migrando, e agora entrando nesse assunto, por mais que a gente já esteja migrando para Fibase, acho que vocês são um dos players que mais está fazendo esse movimento de migração muito forte. Vocês anunciaram, e eu não sei se esses números estão atualizados, mas vocês anunciaram que estão investindo 300 milhões para migrar para o Fibase e que vocês já têm basicamente 40% da base no Fibase. Eu acho que isso aqui é uma migração muito forte, principalmente quando a gente coloca. E aí eu queria te ouvir, assim, na continuação desse plano da corretora, como é que vocês olham, né, para esse modelo? Vocês olham que o Fibase, que a corretora vai ser uma corretora 100% Fibase, ou não? Vocês ainda vão ter o cliente que é Fibase, ou vai ser majoritariamente Fibase, que provavelmente vai ser, né? Vocês estão fazendo um movimento muito rápido, então imagino que se não atingir esse ano, Perfeito. ano que vem já atinge já vai ser majoritário. E como que é a visão de vocês para o movimento de consultoria em toda essa estrutura, né? Legal, cara. Bom, então, falar de Fibase são assuntos que a gente adora, né? Temos isso em comum, inclusive. A história do Fibase dentro da Monte Bravo remete lá em 2022, quando a gente começou o nosso Wealth, né, hoje que virou o nosso Family Office. Começamos lá pequenininho, nossa área de Wealth, através de uma gestora, na época. E logo na sequência começaram a acontecer os primeiros casos dentro da própria corretora de assessores ofertando o fee-based para o cliente, né, o FII fixo, né, como é chamado ali na plataforma, e tendo sucesso nisso. Então foi 2022, foi aquela coisa assim que a gente olhou e disse, poxa, acho que tem algo acontecendo aqui. Acho que no fundo a gente sempre foi muito entusiasta do assunto, a gente sempre acompanhou de perto, estudando lá fora, tivemos várias missões já para os Estados Unidos para entender como que era esse modelo, né? Uma das últimas foi lá para Raymond James, que é uma casa que virou um grande benchmark para a gente. Esses caras têm 1,7 tri de dólares, algo desse nível. Esse era o último número, hoje já deve estar mais, mas dos quais 1,2, né, 66% do negócio no fee-based. Então, realmente aquilo nos chamou muita atenção e então, a gente sempre foi entusiasta. Agora, lá atrás, né, falou um pouco no início da conversa, da gente acertar, não na mosca, porque acho que isso a gente nunca tem que estar perseguindo, mas estar atento aos ciclos de mercado, né? Lá em 2020, 2021, 2019, a gente estava realmente num momento muito forte de crescimento, de expansão, de atração de assessores. Era um momento que o brasileiro estava realmente saindo dos bancos de peito aberto, saindo realmente em massa e vindo, abrindo conta, conhecendo outros tipos de produto. Então a gente olhava para aquilo e, poxa, esse não é o momento da gente trazer essa conversa, de criar algo que pode ser uma fricção nesse processo aqui de crescimento. A gente tem que surfar isso. E sem falar que nem o cliente acho que estava preparado para a conversa lá atrás, nem o cliente, a gente tem algumas casas no mercado que começaram lá em 2017, 2018 a trabalhar, né, com esse conceito, e acabaram não conseguindo crescer por conta disso, porque eu acho que o cliente não estava preparado para aquela conversa, diferente de hoje, tá? Mas naquela época o cliente não estava preparado e, sinceramente, né, fazendo um diagnóstico aqui bem honesto, nem a gente estava preparado. Nosso assessor não estava preparado para essa conversa, as estruturas da empresa não estavam alinhadas nisso, né? Os incentivos não estavam realmente colocados nessa direção. E hoje eu acho que realmente a gente está numa outra fase onde esse movimento, eu não tenho dúvida que ele veio para ficar, né? O Fibase, a gente hoje já está com mais de 40% do nosso AUM nesse formato, crescendo dia após dia. Acho que esse ano a gente deve terminar próximo de 50-50 aqui, e ano que vem com certeza passar, né? Então acho que
Comissionado vai sempre existir, respondendo a tua pergunta, a nossa corretora vai estar preparada para atender o cliente nos mais diferentes formatos. Mas eu tenho muita convicção que o modelo fee-based não é nem o futuro mais, né? Já é o presente e é o caminho. E não só porque acho que para os benefícios para o cliente, ainda mais, acho que tiveram alguns fatores aqui que tem um alinhamento de astros acontecendo com essa mudança. Teve lá a regulação 179, que foi um fator importante. A gente teve recentemente os eventos de crédito, que a gente sabe que isso impacta, né, não só o cliente, mas o próprio assessor. O próprio assessor também está cansado desse modelo da distribuição, dele ter que realmente vender um determinado produto para poder realmente se sustentar. Acho que o próprio assessor, cara, a gente fica falando aqui dos casos que aconteceram e tal, mas não tem assessor que não tem coisa. Eu já fui assessor, já tive que dar essa notícia em algum nível lá atrás para os meus clientes. Não tem coisa pior para um assessor financeiro do que chegar para o seu cliente e dizer: olha, Felipe, cara, lembra desse título aqui? Pô, aconteceu isso aqui, a gente está tendo um evento de crédito, tá tendo problema, a gente vai perder dinheiro. Não tem ninguém que gosta disso. Então, acho que o próprio assessor tá também, é, assim, quer de alguma forma, não que o modelo de fee-based vai resolver isso, seja a solução mágica para tudo. Eu não acredito que seja. Acho que não existe bala de prata, não tem uma fórmula mágica que, nossa, agora eu vou migrar para o fee-based e tá tudo resolvido, resolver meus problemas de crescimento, de rentabilidade. Acho que não é isso, né? Mas acho que sim é uma ferramenta importante, né, nesse processo como um todo. Então, acho que tem essa questão dos eventos de crédito e acho que tem uma maturidade maior do próprio cliente, né? O cliente nunca teve tão questionador, ele nunca entendeu tanto do mercado quanto ele entende hoje, ele é mais crítico, né? As próprias ferramentas hoje, ele bota lá no chat GPT, ele consegue criticar a alocação que tu tá propondo para ele. Então, bem ou mal, Bem ou certo, mal. certo ou Vai vir errado, crítica. vai vir e você vai ter que estar preparado, né? É, então, acho que tem um outro momento aqui realmente da indústria, e acho que joga muito a favor nessa questão do fee-based, e tem de fato um momento mais desafiador, é, né, da indústria. A indústria de distribuição realmente foi colocada em xeque em alguns aspectos, e então acho que naturalmente, né, assim, lá atrás, quando a gente olha o próprio desenvolvimento dessa indústria nos Estados Unidos, quando que esse movimento lá fora ganhou atração? Não foi quando o cliente começou a pedir: nossa, eu quero muito ser fee-based, eu vi que existe isso, quero ser fee-based. Não foi isso. O movimento foi provocado pelos profissionais. Quando os profissionais entenderam que aquilo era melhor, sim, era muito bom para o cliente, mas era melhor para ele também, porque ele ia ter algo mais sustentável para aqueles profissionais que realmente tinham uma visão de longo prazo, ele ia construir algo que tinha mais valor, né? A gente sabe que empresas que têm uma predominância de receita recorrente, naturalmente, valem mais. Então, acho que até tu tinha trazido esse número, as RIAs lá fora têm com uma valuation na casa de 20, 25% a mais, se não me engano, pelo fator Da da receita receita recorrente. recorrente em relação a quem não tem. Então, acho que as próprias casas, quanto os assessores também, né? O assessor está entendendo que o valor agregado que ele, né, o valor que ele gera para o cliente não está mais necessariamente assim no picking de produtos, e ele ser a pessoa que liga e fala: olha, vamos entrar no produto A, sair do produto B. Ele entende hoje que o valor que ele gera está numa conversa mais estruturada, de financial planning, de olhar realmente de fato os objetivos do cliente, de traçar um plano com ele. Então, acho que mudou muito, né? Lá atrás, nosso trabalho era 100% dedicado à bolsa, depois começamos a olhar outros investimentos. Hoje a gente olha a vida financeira do cliente como um todo. Então, você precisa para isso tempo, né? Você ter o tempo para isso é fundamental, para poder gastar naquilo que mais interessa, que é o relacionamento com o cliente. E para isso, você já ter a tua receita de investimentos contratada é algo que faz muito sentido, né? Te libera mais tempo para prospectar mais, para gerar mais negócios, abrir novas contas e se relacionar com os atuais clientes, fidelizá-los, né? Realmente atendê-los num nível de excelência aqui que ele espera. Afinal de contas, agora ele está pagando por isso, né? Ele sempre pagou, ele sempre soube que ele pagava,
mas agora ele tem certeza disso e sabe exatamente quanto ele paga pelo serviço a partir do momento que ele está no Fee-Based. Então, acho que isso é realmente um passo, na minha opinião, sem volta. Acho que o mercado vai caminhar muito nessa direção e a gente quer ser protagonista nisso, né? A gente vem preparando a empresa, os nossos times. O Portela que fala uma coisa muito legal, que é engraçado, diferença do assessor que já tem uma parcela relevante da carteira no Fee-Based para que ele não tem, sabe qual que é? Não. Tá lá no salão, lá, né, com os nossos cento e poucos assessores aqui em São Paulo, aí tu olha para as mesas. Se tu vê algum assessor no telefone, preocupado, agoniado, né, tentando, né, se descabelando lá, pode ter certeza esse cara tá no comissionado ainda. Agora, se tu vê um assessor caminhando pelo corredor, mão no bolso, sorrindo, né, falando com todo mundo e tal, pode ter certeza, esse cara aqui Não. já tá mais no Fee-Based aqui. Cara, isso aqui dá um corte, hein? O assessor que tá no Fee-Based, ele é o assessor mais feliz do que, menos preocupado do que o assessor no comissionamento. Eu acho que as Que é um preocupações mudam, né? clickbait forte. As preocupações, elas mudam, Claro, né? Ele tá realmente, obviamente, ele tá preocupado em atender muito bem o seu cliente, a ponto de, ele não quer que o cliente saia, porque hoje, no modelo Fee-Based, isso é uma outra coisa que eu gosto muito, que no modelo comissionado, isso, uma das coisas que mais sempre me tirou do sério dentro da empresa é quando a gente perde cliente. Acho que isso realmente, puxa, é um dos- é o pior momento, assim, dentro do nosso negócio, é quando a gente perde cliente. A gente lutou Batalha tanto tanto para pra conseguir trazer, aí vai lá, perde o cliente. Agora, a pior coisa é se alguém perde cliente e fica indiferente a isso, e acontece, a gente sabe, porque, poxa, mas esse cliente já não gerava mais receita e tal. Isso tem muito no mercado. Pô, acho que o modelo do Fee-Based, ele gera dor na veia, né? Todo cliente, ele gera receita, né? Então, muitas vezes você tem um cliente de 1 milhão que gera receita, então você cuida muito bem dele. Aquele cliente que tem 1 milhão de reais, que, pô, tá ali, contratou o teu serviço, espera um atendimento, espera uma assessoria, como ele não gera receita, ele fica em segundo plano, né? No modelo comissionado, ele gera esse tipo de distorção. No modelo Fee-Based, isso não existe, né? Você vai ter que colocar atenção igualmente em todos os clientes, porque, afinal de contas, todos eles pagam da mesma forma. Então, acho que isso vai fazer com que a indústria seja muito melhor. Eu tenho muito essa expectativa, olhando para frente, cara, que a indústria evolua com isso, né? Acho que a partir do momento agora que o cliente paga por isso, é natural. Tudo que a gente passa a pagar, a gente instantaneamente muda a nossa expectativa em relação ao serviço prestado, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui do médico. Pô, você tem lá um médico que te atende a vida inteira pelo convênio. Pô, você até aceita que ele, como você tem a sensação que não tá pagando, você até aceita que às vezes ele atrase, você fique lá esperando 1 hora, 2 horas para ser atendido, que ele desmarque na hora, que você mande, né, uma mensagem. Aliás, não manda nem mensagem para ele, você nem tem o celular dele, você fala com a secretária, aí manda uma mensagem na quinta-feira, ele te responde na segunda, na terça, aí você até já melhorou, né, do quadro que você tava. Você aceita esse tipo de situação. Esse é o cliente no comissionado. A partir do momento que estou no Fee-Based, é como se o médico saísse do conveniado e a partir de agora é só no particular. Beleza, eu tô pagando, mas agora eu tenho uma expectativa de um outro nível de serviço, concorda? E ao cliente ter essa outra expectativa de serviço, eu tenho certeza que a gente vai ficar melhor como assessores, consultores aqui. Eu acho que a indústria aqui está muito presa nesse discurso assessor e consultor, acho que está muito preso nessa narrativa, quando eu acho que o mais importante é a gente olhar o que a gente está entregando de fato para os nossos clientes. Isso é o que importa, assim, se é fee-based na corretora, ou se é mesmo comissionado, ou se é via uma consultoria, eu acho que a forma como a gente faz, claro que um fator novidade aqui, consultoria, ele ajuda em um certo sentido, impulsiona o fee-based, mas eu acho que isso é menos relevante. O mais relevante é qual é o nível, o que o mercado, em geral, o que os clientes estão falando do serviço que nós, como indústria, como empresa, estamos prestando. Eu acho que isso é que deveria ser
a discussão para mim mais importante. Eu acho que quando a gente olha o nível Monte Bravo, acho que você tá correto. Quando olha o mercado, acho que tem algumas coisas a mais dentro de incentivo, regras sobre FII fixo, Com que certeza. acabam fazendo com que uma consultoria faça um movimento, ou seja mais adequado para um determinado movimento do que uma assessoria, e assessoria para outro movimento pode ser mais adequado do que consultoria. Sem dúvida. Mas eu acho que um ponto que é legal, isso que tu falou, é que a AWZ, cara, até final de 2024, até meio de 2024, a gente falava que FII fixo era o futuro que nunca chega, e que consultoria CVM era algo que estava começando a dar as caras no mercado, mas que ainda não tinha grandes viradas como um todo, principalmente quando a gente falava do início de 24. Inclusive, né, você teve no nosso jantar de apresentação do relatório, onde a gente mostrou, inclusive para algumas dezenas de escritórios parceiros ali, por que a gente começou a falar tanto de FII fixo e de consultoria dentro da WZ a partir de 25, né? A gente falou, cara, olha, a primeira percepção do mercado de melhoria começou a acontecer em novembro de 24, quando, na verdade, em outubro, quando a XP melhora a regra dela do FII fixo, processou conseguir trabalhar FII fixo, e em novembro, após a resolução, e aí depois começa a ter problema de COI, de Banco Master, que aí faz com que talvez esse movimento acelere mais ainda. Mas os números de mercado, essa estrutura de mercado, ela realmente começou a inverter os dados, seja com mais consultorias sendo fundadas do que assessoria, o saldo líquido de assessoria indo para um saldo líquido negativo ali no trimestre a trimestre, no assessor a assessor, que fez com que a gente falasse, peraí, agora existe uma tendência bem forte mesmo, porque a gente fala, cara, isso aqui é o futuro que nunca chega. Todo mundo fala que isso aqui é o futuro, é o futuro, é o futuro. Desde que eu entrei nessa indústria há 13 anos atrás, a gente escuta porque a gente vê o mercado americano e a gente sabe, cara, a gente vai caminhar para o mercado americano. E o cliente private sempre foi atendido por cliente FII fixo, mas a gente tinha a mesma percepção. O cliente, os assessores não estão prontos. Então, essa fala é muito legal, porque volta e meia eu vejo também muita gente falando sobre isso. Falo, cara, mas talvez se você tivesse feito esse movimento em 2017, era que nem se tu tiver comprar uma ação, esperar ela 10 anos e ela subir depois de 10 anos e tu comemorar que ela subiu depois de 10 anos. Cara, talvez não tenha sido o melhor movimento. Então você entender esses ciclos, e é uma das coisas que eu trago no livro, uma das coisas que a gente vem discutir isso, e se antecipar ao ciclo e não esperar o ciclo começar para fazer o movimento, ou não entrar no meio do ciclo, é extremamente importante. Eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Parabéns, tomando risco de forma adequada. Obrigado. Óbvio que o que mais importa é a execução, né? Sem dúvida. O que mais vai Ideias. importar de qualquer coisa, ideia, entender ciclo, estudioso, como é que se fala? Acadêmico, tem um monte por aí. Ora, gente capaz de tomar o risco, executar, cuidando do caixa, cuidando do cliente, ficando sem dormir, tomando porrada na cabeça do mercado, perdendo time ou contratando time, que é o diferencial, e eu acho que vocês estão fazendo isso bem. E desejo toda a sorte do mundo para vocês nesse caminho. Assim, eu acho que é bem importante a gente entender todo esse movimento. Uma das coisas que a gente vem vendo é que a indústria de comissões, a indústria de assessoria, ela parece que entrou no modo defensivo e não no modo de reflexão, de, pô, mas peraí, cara, se eu tô num momento ruim, não adianta eu só ir pra narrativa e ficar me defendendo. Talvez eu esteja vivendo realmente um novo ciclo, assim como aconteceu na época do mercado de renda variável, indo para multiproduto. Quantos assessores naquela época que você vai lembrar que ficaram na defensiva falando, não, puta, trabalhar CDB, ó o horror desse negócio, trabalhar fundo, ó o horror desse negócio, eu vou ficar focado em fazer renda variável, vou fazer essa estrutura e perder o movimento. Eu lembro muito claro também dos movimentos de gerente de banco, quando o pessoal falava, não, eu não vou trazer esses gerentes de jeito nenhum, ó o risco de pagar por isso, ó o risco de fazer esse movimento acontecer. Lembro da época dos mútuos com a corretora, que a galera, vou pegar mútuo com a corretora, tá maluco? Eu vou pegar empréstimo com a corretora? Eu falava, cara, a corretora tá te emprestando a CDI. Nem minha mãe me empresta CDI. Como é que tu não vai pegar dinheiro emprestado com a corretora para fazer teu negócio crescer? Se teu negócio não crescer, o negócio crescer 100% ao ano, e eu falava, CDI baixo ainda. eu não conseguia entender. Eu falava assim, cara, como que as pessoas não funcionavam isso? Então, uma pessoa que não quer tomar risco, a pessoa que não quer fazer o movimento, ela sempre vai achar uma desculpa para se defender e não fazer o movimento. E eu vejo que o mercado de comissionamento, ele tá em alguns casos, não todos, mas majoritariamente ele tá nesse modo defensivo. E vocês não estão, vocês estão num modo quase que de ataque ali, se antecipando a esse movimento, né? Perfeito. E aí, só para fechar, assim, eu vejo que
E você falou um negócio que eu falei em outros podcasts, inclusive que eu fui convidado, que é o seguinte: o movimento da indústria não é só o cliente, porque todo mundo fala, e é verdade que o cliente tem que estar no centro, e isso é verdade. Mas o movimento também ele existe forte por causa do assessor, né? Ele tá cansado de dar notícia ruim pro cliente, de dar cansado do conflito diário dele. E aí eu faço uma conta que é simples: o assessor que trabalha direito hoje na indústria, que eu quero dizer que ele não sai por aí metendo diversas emissões, COI, além do limite considerável correto para o cliente, ou vendendo produtos corretos para o cliente, ele vai ter uma média de quê? 0,3, 0,4 na indústria de ROA, e vai chegar na carteira dele 0,1 a 0,15. Então quer dizer que um assessor de 100 milhões de carteira gera de 100 a 150 mil de receita ano, é, e aí ele vai gerar o quê? 10 mil reais mês. Cara, é viável isso? Além de ganhar 10 a 15 mil, ele tá fazendo trabalho direito, sofrendo todo o noticiário ruim, tomando porrada na cabeça. Então eu falo assim, cara, é natural que os assessores bons vão fazendo essa migração ao longo do tempo por causa que você falou, cara, ele quer fazer isso, é melhor para ele atender o cliente, porque o cliente ele sempre vai querer uma solução mais barata possível, a melhor solução possível na mais barata possível. Que para esse assessor é ficar, às vezes, para esse cliente, às vezes é ficar no comissionamento, demandando o cliente de madrugada, demandando análise específica, que no mercado mais maduro seria feito só através do modelo de FII fixo. Então, eu acho que tem essa estrutura de, sabe, tipo, puta, eu tô sendo atacado, e não o contrário, tipo, não, peraí, o setor tá evoluindo, não é que eu tô sendo atacado, eu preciso me adaptar a isso, e eu acho que vocês estão fazendo E isso tem um muito outro bem. ponto nesse sentido, de novo a gente volta à questão das convicções, Felipe, que muita gente também fala, tá, mas e como é que vocês vão fazer a hora que o mercado melhorar? A hora que o mercado melhorar e puder ter giro de carteira, aí vocês vão sair do fee-based e vir voltar para o comissionado, porque o ROA vai estar maior. Eu fico pensando, cara, como é que, assim, Então não como é entendeu? que não entendeu nada, né? Não entendeu nada até agora. Porque eu fico feliz, porque Né? acho que pra gente é uma baita de uma oportunidade da gente estar na frente, mas assim, esse é o... Se a taxa de juros cair, vai ficar muito caro para o cliente pagar o FII. Daí a minha pergunta é, tu já viu o FII do mercado americano? É, O FII do mercado americano sai de 0,75 na faixa mínima para 1,15, subiu um 1,2, tempo. e a taxa de juros é 1000 vezes menor do que a menor taxa de juros projetada do Brasil. Lá é muito menor do que o que a gente tem aqui. Mas, cara, já chegando no final, muito boa a conversa. Obrigado mais uma Obrigado, vez. eu que agradeço, é um privilégio estar aqui. Agora tem um momento de bate-bola aqui que eu tô trazendo, que eu inventei, que é o momento de Quinhas. Tu deve viver muito isso, Olha seja aí. no churrasco com os amigos que não são no mercado, seja com a galera de mercado por aí. Volta e meia eu digo que eu recebo 2 a 3 mensagens por semana de alguém que quer marcar um café sem objetivo. Ah, não queria marcar um café. Aí no final o cara quer uma consultoria de graça, ou quer uma diquinha pra carreira dele, ou alguma coisa nesse estilo. E imagino que você deva receber muita coisa por aí também. Então, são 3 diquinhas que a gente vai pegar que você tem que trazer aqui, Tá 3 dicas. Uma dica de investimentos. O que que você indica? Tem uma dica de investimentos aí para quem tá buscando aquela diquinha de investimento, cripto, offshore, o que que você tem de diquinha? Dica profissional, qual que é a sua dica profissional principalmente para quem nos assiste, que é um dono de assessoria, um assessor, um consultor do mercado, e uma dica pessoal. Extremamente pessoal. O que que você daria? Só as 3 dicas que você daria para o pessoal. Poxa vida, Uma só, tá? é É uma para difícil, cada hein? um. Vamos Dica lá. de investimento. Dica de investimento, eu vou ter que falar aqui, então vou fazer a propaganda. MBPI, Monte Bravo Portfólio Internacional. Esse é um veículo criado pelo nosso Family Office. Ele está disponível na plataforma da Avenue. A partir de US$ 5.000, qualquer investidor tem acesso à alocação offshore, uma carteira muito bem diversificada dos nossos, exatamente a alocação praticada no nosso Family Office. Em 2024, nós trouxemos um Family Office que já tinha 7, 8 anos de estrada para reforçar essa frente. É uma turma muito boa mesmo, turma ganhadora de dinheiro, faz um portfólio. Eu sou cotista, eu, Portela, como tudo que a gente faz ali na empresa, fomos os primeiros cotistas. Agora o fundo fechou um ano, é um portfólio muito bem, acho que resolve bastante uma dor, né? Se você tá começando a dar os teus passos na parte internacional, cara, não vá lá e só compre bonde de Itaú, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Busque realmente uma solução. E eu acho que aqui a gente conseguiu encontrar, o fundo já passou, tá chegando agora a US$ 50 milhões, desde que a gente abriu ali para captação. Então,
Fica a minha dica aqui, um pouco de merchan, mas acho que tá valendo Tá também, justo, mas tá justo, é algo que eu acredito muito. tá justo. Boa. A próxima, Dica profissional. Uma dica para profissionais no mercado. uma dica, B2C, B2B, qualquer que seja. uma dica profissional, cara, assim, é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim, que é um pouco do perfil de pessoas que a gente busca ali na Monte Bravo até, cara, não seja aquela pessoa que não faz o que é esperado, então não seja aquele assessor que combina alguma coisa com o cliente e não cumpre, né? Não seja esse tipo de profissional que não faz o que é esperado, né? Tô te contratando aqui, Felipe, para ser o gestor aqui da minha asset. Então, cara, é, não deixe de fazer aquilo que é esperado para aquela tua missão, para aquela função, mas também não faça só o que é esperado. Eu acho que as pessoas que eu já pude conviver ao longo desses 16 anos aqui empreendendo, as pessoas que eu mais admiro ali dentro da empresa, que mais cresceram dentro do negócio, e obviamente pessoas que a gente acompanha histórias de sucesso, né? Acho que a coisa mais legal que me realiza muito no nosso negócio é poder conhecer muitas histórias diferentes de vários clientes, pessoas de sucesso, pessoas que saíram do nada e que arrebentaram, ou pessoas mesmo que, né, já vieram com uma condição muito legal e conseguiram exponencializar isso, e eu vejo muito isso em comum, né? Todas essas pessoas, elas não eram aquelas pessoas que, primeiro, não faziam o esperado e também não faziam só o esperado. Acho que o só. grande segredo tá em quem vai um pouquinho além, né? A gente fala muito dos juros compostos, mas o trabalho composto também é importante. Um pouquinho além, cara, todo dia, eu acho que isso, ao longo do tempo, é muito poderoso. E uma dica pessoal que eu carrego comigo cara, assim, dê sempre o seu melhor. Acho que isso vale pra tudo, cara. Eu, né, recentemente me tornei pai, maior bênção aqui, maior. 2 já, né? Dois já fomos, já que é pra fazer, vamos na linha de dar o seu melhor, né? Já fiz. A Catarina vai fazer 2 anos agora e o Thomas tá com 4 meses, então já emendamos aqui. 2 anos sem dormir. Mais ou menos isso. São 16, né? Na verdade, uma vez eu ouvi uma muito boa aqui, só pra contar, do Uri Levine, fundador do Waze. Ele teve em alguns eventos conosco aqui para clientes e ele falou: eu durmo como empreendedor, eu durmo como um bebê, né? Acordo a cada 3 horas. Muito bom. É muito boa essa. Eu mais ou menos estamos nesse nível aqui já há 16 anos, então a culpa não é do Thomas e da Catarina, não. Nunca tinha pensado nessa. E... Mas quantas vezes a gente não acorda às 3 da manhã e não volta a dormir mais mesmo, né? É isso aí, cara. A vida do empreendedor é isso. Não são 16, são 8. Vai botar justo. Justo. Gostei pra caramba Justo. dessa, eu nunca tinha escutado. E então, assim, obviamente com a nossa rotina aqui, são vários momentos que eu não consigo me fazer presente, mas nos momentos que eu quero estar o máximo possível. Eu tô ali dando o meu melhor como pai, quero dar o meu melhor como marido, como filho, né? Meus pais têm a sorte aqui, a bênção de tê-los aqui comigo ainda. Dar o meu melhor como amigo, dar o meu melhor como sócio, como empreendedor. Então, acho que como esportista, né, que a gente se vira e mexe, se encontra na academia, tô sempre querendo evoluir e sempre ser melhor do que eu mesmo, né? Assim, acho que sempre buscar essa inquietude de estar sempre querendo melhorar um pouquinho a cada dia e realmente chegar e dar o meu melhor. Pô, tô aqui, né, conversando contigo, tô dando o meu melhor, né? A gente faz muito evento, muita palestra, faz reunião com a turma, faz reuniões de piso com a equipe. Puxa, tem dias que as coisas estão, né, parece que nada deu certo, parece que o mundo tá acabando, mas vai lá, né, se apresenta e dá o teu melhor. Eu acho que é isso no fim do dia, cara, que importa. E ao longo do tempo, de novo, acredito muito nessa. É muito fácil falar de longo prazo, Felipe. Muito fácil, muito fácil. Qual é o empreendedor que não fala de longo prazo? Qual é Qual é a o pessoa que não assessor fala, que né? não fala? Qual é a pessoa que não fala de longo prazo? Falar é fácil, agora você realmente viver por ele, eu acho que é difícil e acaba sendo um divisor de águas. Saber abdicar, acho que tudo que a gente falou, né? Saber abdicar do curto prazo em prol do longo prazo, saber pagar o preço para realmente ter o resultado que você quer ter e sabendo o resultado que você quer ter, talvez as coisas. O processo ele é muito melhor depois que ele é vivido, o resultado ele é Mais prazeroso. muito mais prazeroso depois que você vive o processo, né? Eu digo isso
quando vai pra campeonato, quando vai pra qualquer coisa, eu faço jiu-jitsu, então qualquer coisa que eu tento pensar na vida acaba remetendo ao jiu-jitsu. E eu brinco que toda vez que eu fui para um campeonato pensando no resultado, eu me ferrei. Toda vez que eu fui no campeonato, agora toda vez que eu fui lá, treinei de verdade, fiz o camp lá de uma forma correta, cara, eu fui pro campeonato, não, tô pronto, se eu ganhar, beleza, ótimo, quero ganhar, vou sair na Vai lutar porrada pra lá com isso. os caras, vou lutar pra isso, mas eu vivi o processo, então consequentemente ele ia acontecer, acho que é a mesma coisa, e dá pra ver isso muito na tua fala, tá? Dá pra ver isso quando você exemplifica a história da Monte Bravo, dá pra ver isso quando você fala das transições que vocês estão fazendo e que vocês ainda vão fazer e tudo que vocês abdicaram, e cara, querendo ou não, eu te conheço há 10 anos, então talvez não tão próximo, mas acompanhando na profissão, os dois acompanhando a empresa um do outro. Então, de novo, cara, parabéns. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado vir aqui, Eu que agradeço, compartilhar cara. toda a tua história. Parabéns, continue aí na tua caminhada, muito legal. Acho que o mercado precisa de uma empresa que nem a WZ. Acho que é muito legal o que tu tem feito e sucesso aí pra ti. É muito merecedor disso tudo que tu tá conquistando. Espero poder voltar em breve aqui e trazer novidades em relação a Monte Bravo. Boa, espero também. Valeu, meu Valeu, querido, cara. abraço. Obrigado.